Logo, muita gente começou a peregrinar a San Giovanni Rotondo para receber a bênção daquele pequeno frade que já tinha fama de ser santo. Queriam se confessar, se aconselhar, participar de sua missa. Muitos doentes chegavam também e houve numerosos casos de cura. Um dos mais impressionantes foi o caso da menina que nasceu sem pupilas. Em 18 de junho de 1947, deu-se uma cura extraordinária, a de Gemma de Giorgi, de Ribeira, na Sicília. Nascera sem pupilas. Os médicos declararam que, naquele caso, nada podiam fazer. Era absolutamente cega. Seus olhos não tinham pupila. Os pais conformaram-se com o infortúnio, mas a avó da menina não podia resignar-se. Cheia de confiança, rezou muito a Deus e, quando a garotinha contava com 7 anos, decidiu ir ter com o Padre Pio, levando-a consigo. Juntas e cheias de fé, empreenderam a longa e penosa viagem até San Giovanni. Logo que entraram na igreja do convento onde o Padre Pio distribuía a comunhão, de repente, toda a gente pôde ouvir sua voz. Gemma, anda cá. Vó e neta abriram caminho por entre a multidão e ajoelharam-se junto ao altar. O padre sorriu para a menina e lhe disse que podia fazer ali a sua primeira comunhão. Ouviu-a em confissão e pôs-lhe a mão sobre os olhos. Em seguida, ministrou-lhe a comunhão. A avó lhe perguntou mais tarde se naquele momento tinha pedido qualquer graça, ao que a pequena disse que não. Pouco depois, encontrou novamente o padre, que ao abençoá-la disse: que Nossa Senhora te abençoe, Gemma, e procura ser sempre boa. Nesse mesmo instante, a criança deu um grito. Ela estava enxergando. Este milagre aconteceu com a igreja repleta de gente. A cura fora completa e definitiva. Não obstante, continuassem os olhos sem pupilas depois do milagre. Autêntico espanto para os cientistas céticos. 4 meses depois, Gemma foi examinada por um oftalmologista de renome, o professor Caramosa de Perugia, que declarou, convicto após o exame, que a criança não podia ver nem, tampouco, veria jamais. Após uma pesquisa detalhada, escreveu em um relatório médico que, contra todas as leis da física e da biologia, a menina sem pupilas, e portanto absolutamente incapaz de ver qualquer coisa com seus olhos, vê perfeitamente. Gemma é o único caso de uma cega perante a ciência médica, que não obstante, via perfeitamente. Em 1995, ainda lecionava em Messina, na Sicília. Os fatos extraordinários se multiplicavam. Começaram a chegar testemunhos de pessoas que tinham falado e estado com o Padre Pio, ao mesmo tempo em que ele estava em outro lugar. Era o raro milagre da bilocação, estar em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo. Um destes fatos aconteceu com um capitão do exército italiano durante a Segunda Guerra Mundial. No meio de uma batalha, de repente, ele viu um monge capuchinho do lado dele, que lhe gritou: "Saia daqui! Fique longe daqui!" O capitão correu e logo depois uma grande bomba estourou no lugar em que ele estava. O monge, porém, havia desaparecido. Pela descrição, alguém achou que podia ser o Padre Pio. O capitão viajou até San Giovanni e, ao ver o frei, caiu de joelhos chorando e dizendo: "É ele, foi ele que me salvou a vida." O Papa Pio XI, que a princípio estava um pouco duvidoso quanto à vida extraordinária do Padre Pio, devido às calúnias e perseguições que pessoas de fora e de dentro da igreja empreenderam por achar que era tudo fraude, teve a confirmação de que se tratava realmente de um homem com dons sobrenaturais. Durante a beatificação de Santa Teresinha, muitas testemunhas, entre elas cardeais e membros do alto clero, afirmaram ter visto Padre Pio na Praça São Pedro. Logo depois, confirmaram que o capuchinho não havia tirado os pés de seu convento. Tratava-se de mais uma bilocação. Pio XI, após ouvir o testemunho de Dom Orione, em quem confiava muito, disse: "Se Dom Orione também o viu, sim, acredito." Sobre a investigação de seu serviço sacerdotal iniciada pela igreja, foi uma sucessão de mal-entendidos, pessoas de fora e de dentro da igreja, invejosos das multidões que o procuravam, começaram a dizer gratuitamente, sem nenhuma prova e nem mesmo indício,
que os milagres eram todos forjados, que era tudo uma invencionice dele e dos demais frades do seu convento. Como a igreja trata destas coisas com muita seriedade, um inquérito eclesiástico foi aberto e durante as investigações, suas aparições públicas foram restringidas. A investigação provou não só sua inocência, mas que os milagres atribuídos a ele eram realmente inexplicáveis. Padre Pio dedicou esse tempo à oração. O inquérito durou 20 anos, do pontificado do Papa Pio XI até João XXIII. Mas os papas pouco tiveram a ver com a história, e sim a equipe que foi até o Padre Pio para pesquisar sobre sua vida. O próprio Papa João XXIII repetiu várias vezes ao final de sua vida: sobre Padre Pio me enganaram. O Papa João Paulo II, anos mais tarde, interpretou sabiamente esses períodos chamados de decênios de fogo. Não menos dolorosas e humanamente talvez ainda mais fortes foram as provações que teve de suportar como consequência, dir-se-ia, dos seus singulares carismas. Na história da santidade, às vezes acontece que o escolhido, por especial permissão de Deus, é objeto de incompreensões. Quando isto se verifica, a obediência torna-se para ele motivo de purificação, vereda de progressiva assimilação a Cristo, refortalecimento da santidade autêntica.